A que se deve esse avanço do senhor na última pesquisa? Seria talvez a sua estratégia nas redes sociais de ser mais agressivo? Ou seria outro fator de campanha? Eu acho que mesmo a queda do Flávio não me afetou tanto positivamente como todo mundo está imaginando. Eu já vinha numa curva de subida detectada pelas pesquisas Atlas, detectada pelo Google Trends, quando você pesquisa termos no Google, você vai ver que eu estou num pico, detectada pela aceleração do meu crescimento em redes sociais, pelo aumento do meu engajamento, ou seja, eu estou ficando cada vez mais conhecido. E estou ficando conhecido porque, de verdade, não é papo de candidato. Na verdade, eu sou pré-candidato, para ficar claro, pela legislação eleitoral. Eu trago propostas que são muito interessantes, eu trago uma perspectiva de futuro muito interessante, que para muitas pessoas ela é convidativa, para outras ela é atrevida e ela é muito ousada. Então quando eu falo em desfavelização, em destruição do crime organizado, quando eu trago, por exemplo, a lei de responsabilidade gerencial sobre a administração dos municípios, as brigas que eu comprei com prefeitos ao redor do Brasil, isso traz ok, esse cara está propondo uma coisa muito diferente que ninguém está falando. Então eu sou muito a novidade. E o que é novo vai crescer independente de qualquer coisa. Vou tendo a crescer mais do que meus adversários, que estão fazendo uma pré-campanha muito baseada em, ok, aguarda o Flávio cair que a gente sobe. No caso, os governadores. Então, na verdade, eu nem trato eles muito como adversários, tá? Eu acho que eles são... A estratégia deles é que eles têm na mão, porque eles nunca conseguiram construir um projeto político próprio. Eles são hoje anexos da direita bolsonarista. E a gente tem um caminho próprio de futuro. Sim, acho que o crescimento se deve bem mais a isso do que qualquer outra coisa. Entendi. O senhor comentou sobre as menções no Google. Eu vi que as menções aumentaram bastante depois do vazamento dos áudios entre o Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master. O senhor acredita que é possível conseguir votos que seriam para Flávio Bolsonaro para o senhor? Sim. Sim, eu vou ter que arrancar muito voto que está com o Flávio para poder ir para o segundo turno. Mas eu não vou arrancar só batendo no Flávio, coisa que eu faço também. Eu vou arrancar mostrando que tem um projeto antipetista pro Brasil, vamos colocar assim, que não é apenas não ser o Lula. Boa parte dos projetos antipetistas do Brasil é, eu não sou o Lula é um cachaceiro. Não, tá, o que você propõe então para terras raras? O que você propõe para gerar emprego e aumentar a economia nos municípios do Nordeste? Ah, não, eu não sou o Lula. Não basta não ser o Lula, você tem que ser alguma coisa. Então, isso, vamos dizer, isso está por trás dessa energização da pré-campanha, muito forte. Eu devoto não só o crescimento em redes, tudo é isso. Naturalmente, o eleitor antipetista que estava querendo votar no Flávio, ele vai conhecendo as outras alternativas, vai vendo, pô, esse cara no problema não é ladrão e tal, e ele vem, e será muito bem-vindo. Mas eu quero mais dele, eu quero que ele sonhe comigo esse Brasil diferente. Entendi. Em uma entrevista, o senhor disse que o Senado ainda não pautou um pedido de impeachment a ministro do STF, porque Flávio Bolsonaro teria uma dívida de gratidão com Dias Toffoli, os ministros do STF, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. O senhor pode explicar? Sim, o senhor Flávio Bolsonaro, ele foi pego num desdobramento da Operação Lava Jato, lá em 2018, chamada Operação Furna da Onça, que é uma operação que aconteceu no Rio de Janeiro. E ela pegava os casos de rachadinha na Alerj. Não pegou só o Flávio, ela pegou o Flávio, ela pegou até o presidente da Alerj, pegou todo mundo. O Flávio, inclusive, curiosidade, ele nem era um dos maiores, não tinha os maiores números ali na Alerj, tinha deputados mais ousados do que ele, mas estava bem envolvido. Como ele foi pego e como isso estava no âmbito da Lava Jato, do Rio de Janeiro, isso acabou chegando ao conhecimento dos agentes políticos. E isso, como ele agora teria foro privilegiado, porque ele se tornou senador em 2018, ele ficou em pânico. E aí o governo Bolsonaro teve que começar a ceder para o STF, ou o filho dele teria problemas, porque o caso da rachadinha levaria o Flávio à cadeia. Os crimes foram cometidos quando o Flávio era deputado estadual, que não tem foro privilegiado. O que aconteceu? Primeiro, ele faz uma petição lá para o Dias Toffoli, e nessa petição ele pede para desconsiderar as provas do COAF. Ah, foi ilegal as provas do COAF. O Dias Toffoli aceita o pedido dele, não só para ele, mas para todos os envolvidos na Lava Jato. Então o Flávio já ajudou a soltar meio mundo lá na Lava Jato. Depois, dado que a operação continuou acontecendo no Rio de Janeiro, ele pediu para rolar, vamos dizer, uma suspensão ali do processo junto ao Gilmar Mendes. Mesmo com ele, vamos dizer, podendo ser julgado no fórum lá do Rio de Janeiro, porque na prática os crimes foram cometidos antes de ele ser senador. O Gilmar criou um entendimento novo de que havia uma continuidade de mandatos, portanto ele poderia ter o foro privilegiado de maneira retroativa. Ou seja, ele ficou na mão do Gilmar, Gilmar salvou, mas ficou na mão. Com base nisso,
Ele teve que entregar todas as outras coisas, não é só ele como pai dele. Entregaram a PGR pro Aras, nomeações no STF anti-Lava Jato, abertamente anti-Lava Jato. Ali destruiu-se o Lava Jato. E ali fez com que o Flávio fosse uma espécie de zumbi que trabalhava pro STF dentro do Senado para evitar, como por exemplo, a CPI da Lava Toga, que ele evitou. E ele mesmo vinha a público e falava, quem interessa uma briga com o judiciário? Ele falava, pois bem, estamos nesse estado hoje muito por culpa dele. Entendi. E o senhor defende a anistia aos envolvidos do 8 de janeiro, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro? A dosimetria. Eu acho que eles têm que ser responsabilizados pelos crimes que eles cometeram, porque todo mundo ali cometeu crime. Salvo raras exceções, algumas pessoas que não tinham nada a ver, que foram injustiçadas. Dosimetria. Dito isso, uma anistia pura e simples, uma pessoa, vamos supor, que invadiu o prédio do Senado, destruiu tudo lá dentro, invadiu o gabinete, quebrou as coisas. Não vai acontecer nada. Pô, que sinal a gente passa para as pessoas, né? Então tá válido perder uma eleição e sair quebrando tudo? Eu não consigo concordar com uma coisa dessas. Então, essas pessoas têm que ser punidas, não com as penas que o Xandão aplicou, mas entendendo que tem que haver uma espécie de, e esse é o tema da dosimetria, uma nova dose no tamanho das penas, dado que o processo em si é recheado de vícios formais. As pessoas não tiveram direito de defesa, as pessoas não tiveram os prazos respeitados, e aí você vai ter que rebalancear. Entendi. E no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, o senhor defende uma prisão domiciliar, por exemplo? Eu acho que ele está muito, muito, muito doente. E eu acho que faz sentido uma prisão domiciliar para ele. A família Bolsonaro e o pessoal do STF tem que entender isso, especialmente o Alexandre. O Alexandre venceu o Bolsonaro. O Bolsonaro está mal, a família dele está morrendo pelos escândalos de corrupção que a gente já denunciava há muito tempo. Ele não vai fugir, não vai nada. Ele está velho, ele provavelmente... sabe, vai ter alguns dos últimos anos da vida dele, muito doloroso por causa daquela facada. É um ato de humanidade deixar ele na prisão domiciliar. Entendi. E o senhor considera que pode estar no lugar de Flávio Bolsonaro agora com essa divulgação de vazamento de áudios com o Brocário? O senhor seria um novo nome da direita agora nas eleições? Olha, no lugar não, porque eu nunca me vi, vamos dizer, como um cara que enganava o eleitor para crescer. Eu falo muitas verdades, eu até irrito o eleitor. Mas pelo menos eu fico irritado de verdade, eu não fico irritando na base da decepção. Eles falam, porra, Renan, como é que você acha isso de tal coisa? Por que você tem essa opinião do Bolsonaro? Eu prefiro que o cara se irrite de maneira honesta do que se decepcione por conta de uma desonestidade minha. Então, eu me vejo subindo nas pesquisas, sim. Me vejo retirando o Flávio do segundo turno, sim. Entendi. Eu vejo isso acontecer. E como o senhor avalia a repercussão de outros pré-candidatos da direita, como Romeu Zema, Ronaldo Caiado, a reação deles diante esse vazamento? Eu achei meio tímido, né? Eles têm medo. O Zema apanhou muito quando ele se posicionou de maneira mais enfática. Eu acho que ele vai apanhar cada vez menos, porque a militância do bolsonarismo meio que está desaparecendo. Eles desistiram do Flávio. Acho que ontem foi o dia que todo mundo no bolsonarismo falou, ok, eu cansei, eu não vou mais ficar, não dá mais para passar tanto pano. Entendi. Então eles não vão encher tanto o saco do Zema. Entendi. E indo agora para o lado econômico, eu já li na imprensa, nas redes sociais, que o senhor seria o Milei brasileiro. Quais semelhanças, diferenças que o senhor teria com o presidente da Argentina? E tem alguma medida econômica da Argentina que o senhor adotaria também para o Brasil? Acho que tem uma questão de fórmula enquanto candidato, no lance do que o Milei falava assim, dos problemas econômicos da Argentina e das soluções de uma maneira muito verdadeira, e eu pretendo fazer a mesma coisa. Já estou fazendo. Eu acho que funciona. Acho que não tratar o eleitor como idiota e falar, não vai dar para manter a Previdência como tá. Aí um aposentado, mas Renan, mas como que você tá... Não vai dar, vai quebrar. Eu prefiro falar a verdade e aí fazer as medidas e a pessoa entender, bom, entendi, ele não vai mais reajustar a aposentadoria como ela é reajustada, mas em compensação meu dinheiro tá valendo mais. Que é o que vai acontecer. O dinheiro da pessoa vai valer mais, porque tanto os juros quanto a inflação a gente vai conseguir controlar. Então eu acho que é uma forma adulta de tratar o eleitor e o Milei fez. Outra coisa que ele fez que eu também me inspiro ele entrou logo no começo do mandato com o que eles chamam de pacote ônibus. Ele botou tudo num pacote de reformas e pautou o Congresso. Também quero fazer todas as medidas importantes para a gente arrumar o Brasil logo de início. Entendi. E quais são os principais pontos do seu plano de governo caso seja eleito? Destruição completa do crime organizado e a aplicação de uma lei penal e leis de execução penal que em 6 meses permitam que você, jornalista, ande na rua com o seu celular sem medo de ser assaltado. Se você conseguir andar aqui, não só em Brasília é mais seguro,
no plano piloto. Ou lá em Santos, São Paulo, com seu celular numa praça e falar, não vou ser assaltada, vence. Esse é o ponto, a pessoa não tem esse medo. A pessoa poder falar, olha, eu vou derrubar o muro que eu tenho na minha casa, porque ninguém vai invadir. Eu vou tirar aquele gradil de metal que tem na minha janela, porque eu não vou precisar. Se as pessoas começarem a trabalhar nessa linha, significa que nós vencemos, o país ficou melhor. Uma reforma fiscal colossal para a gente diminuir o aumento dos gastos que nós temos no Brasil, e aí começar a poder baixar juros, poder baixar impostos. Paralelamente, a lei de responsabilidade gerencial, que é fazer os municípios serem bem administrados e com base nisso eu premiar os políticos que funcionam melhor, ou seja, a carreira política ser construída na base do desempenho e do mérito e não só na popularidade. Isso são algumas medidas prioritárias que já tornariam rapidamente o Brasil um país passível de ser vivido. Porque hoje está muito difícil viver no Brasil. Viver nas cidades do Brasil virou um inferno. E aí, no médio prazo, já começar uma política de desfavelização, de tornar, vamos dizer, as cidades brasileiras também melhores, acabar com uma chaga que é a favela.